dia, a paz do Senhor para você. Amém. Se você orava por mim, ore mais. Está precisando de mais oração. Minha vida não anda fácil. Mas Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, está conosco. Que bom que vocês estão aqui. Cumprimento os visitantes. Vocês são muito bem-vindos aqui nessa casa. Você está na Igreja Cristã da Família. Eu sou o Sidão, sou um dos pastores aqui da igreja. E esse lugar é um lugar que muito nos abençoa. É onde Deus transformou a minha vida, me deu uma família e agora continua, talvez, aumentando a família. A gente sempre espera que isso demore bastante, né? Mas o demorar também chega. Está chegando aí o momento. Que Deus me ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos à mensagem dessa manhã. Eu tenho um tempo aqui para compartilhar com você algo que nós combinamos. O que nós combinamos? Que nós conversaríamos a respeito do livro de João, do Evangelho de João. Nós já fizemos aí um episódio dele, né, uma mensagem, há uns 20 dias atrás, talvez 15, a respeito do que João fala no seu Evangelho sobre 7 sinais. E hoje eu quero falar sobre o segundo sinal. O que é que nós enxergamos a partir dos milagres que Jesus faz e são relatados no Evangelho de João. E hoje é mais um dia destes. Nas minhas oportunidades aqui eu seguirei no livro de João com esses sinais. Hoje é o segundo. E quero compartilhar com vocês então em cima do que João está nos escrevendo a respeito de Jesus Cristo, que está sendo revelado como Deus. E a passagem de hoje está no capítulo 4, um capítulo que ele é mágico, porque não tem essa passagem nos outros evangelhos. E eu estou falando da mulher samaritana, mas não é dela que nós vamos falar. Mas esse encontro poderoso que Jesus tem com uma mulher e transforma a vida dela para sempre. E nesse capítulo 4 também tem o milagre, o sinal que eu quero compartilhar com você, que vai ser a partir aqui do verso 43. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, e você acompanhe comigo a partir do 43. Deixa aberto aí, porque a gente já vai ler. Porque antes disso, eu quero compartilhar com você uma história que talvez você conheça, mas há uma ilustração que diz o seguinte, que um alpinista, uma pessoa que faz escalada, experiente, ele escalava uma montanha que era coberta por neblina, e ele começa a subir, e ao anoitecer esse homem, ele escorrega e ele cai, mas ele consegue segurar, né, numa corda presa, né, que ele estava fazendo ali a escalada, só que está escuro totalmente. E aí esse homem ele não sabe direito onde ele está, e ele está pendurado por essa corda no ar, sem saber o que havia embaixo. Então ele está segurando uma corda. E aí ele grita por socorro à noite, sem ver o que está acontecendo. E ele grita: alguém pode me ouvir? Alguém pode me ajudar? E aí ele recebe uma resposta, uma voz que diz assim: eu estou aqui, confie em mim, corte a corda e eu seguro você. E ele está pendurado por essa corda, mas ele não vê quem está falando, e ele não vê o que tem embaixo. E ele pergunta para si mesmo: como assim cortar a corda? Está louco? E a voz insiste: corte a corda e confie. E esse homem ele não tem coragem, ele está agarrado na corda, ele não vê com quem está falando com ele, e nem o lugar onde ele está. E ele segurou a noite inteira aquela corda, congelado de medo. E quando os socorristas eles chegam de manhã, esse homem está morto, apenas a 1 metro do chão. Mas ele não soltou a corda, por medo, e porque ele não sabia onde estava. Pergunta que eu faço nessa manhã: quantos de nós estamos como esse alpinista? Muitas vezes agarrados, seguramos com toda a nossa força em algo que é visível, uma corda, mas a gente não entende
que parece seguro que a gente está agarrando aos nossos olhos, mas a gente se recusa a soltar a corda, a confiar na palavra daquele que vem o que nós não vemos. E aí eu estou falando de Deus. Muitas vezes nós estamos agarrados a coisas que nós estamos vendo e nós nos recusamos a ouvir a voz daquele que vê o que eu não vejo e o que você não vê. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O texto que nós vamos ler aqui é um texto que vai falar sobre um homem que ele ouve falar sobre Jesus e ele vai até Jesus. E esse homem então, ele está agarrado com uma convicção, que Jesus poderia fazer algo por ele. E esse segundo sinal de João, ele vai nos ensinar que muitas vezes não dá para ver para crer, mas eu preciso crer para ver. E isso é uma lógica inversa, contrária. Você e eu, nós somos ensinados a ver para crer. Quero ver se isso vai dar certo. Quero ver se é isso mesmo. Quero ver se essa igreja é tudo isso. Quero ver se o que vocês estão fazendo é verdade. Eu quero ver. Nós somos ensinados assim. E você só dá um passo se você vê que o negócio anda. E a lógica aqui do texto vai dizer o contrário. Vai dizer o seguinte: ou você crer ou você não vai ver nada. E é sobre isso que eu quero falar. Crer para ver. Vamos ler a passagem agora? João capítulo 4, a partir do verso 43. Eu quero que você leia comigo. Abre a sua Bíblia. Abre aí o seu aplicativo, para a gente estar junto aqui, ó. E diz assim o verso 43: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. 46. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Foi esse o sinal que nós falamos na última mensagem. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse até Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. E Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. E Jesus responde: volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Verso 51. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia que seu filho estava vivo e estava bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos da casa creram em Jesus, e este foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que ele veio da Judeia. Essa cultura de ver para crer, ela não serve para o cristianismo, porque a nossa lógica ela é inversa. Eu preciso crer para depois ver. Essa é uma história de um pai aflito, um filho à beira da morte e uma palavra poderosa de Jesus. O segundo sinal realizado aqui por João não é apenas um milagre à distância, mas é a revelação da fé que vê com os ouvidos. Aquele homem está vendo um milagre acontecer por aquilo que ele está ouvindo e não por aquilo que ele está vendo. E ele caminha mesmo sem saber se o menino está bem ou não, sabendo que aquela palavra que Jesus entregou para ele era real e era viva.
Esse homem, ele representava uma autoridade. Muito provavelmente ele era um servo de Herodes. Esse Herodes é o mesmo Herodes que decapitou João, o Batista, que era primo de Jesus. Qual a chance de Jesus dar atenção para esse homem que trabalhava para quem havia matado a João? Esse homem, ele não pensa, ele é um homem desesperado, ele é um homem que tem um filho doente, à beira da morte, e ele sai de onde ele está, e ele vai até Jesus, porque ele ouviu dizer que Jesus fazia milagres. Toda aquela região já estava impactada com o que Jesus fazia. O começo do texto diz: aquelas pessoas viram Jesus fazer sinais e maravilhas na Páscoa. Porque o texto começa dizendo, Jesus dizendo: olha, o profeta, ele não tem honra aonde? Na própria casa, na sua terra. Mas Jesus fala: eles não me dão honra, mas porque eles viram os milagres na Páscoa, eles me receberam. Então Jesus está voltando para aquele lugar onde era a cidade dele, onde as pessoas não criam nele. A família de Jesus não cria nele, os seus próximos não criam nele. Só que ele tinha feito os milagres lá em Jerusalém. Então ele está voltando para essa terra. É quando esse homem chega. Esse homem, ele carrega uma dor na alma. Esse homem procura Jesus, e não é por teologia, não é por necessidade, mas aquele homem tinha uma dor que era assim: eu vou perder o meu filho. E ele esperava que o filho dele não chegaria à morte com uma palavra de Jesus. Eu não sei quantos de vocês, quando o seu filho fica doente, como é que você fica? E ele pode ter a idade que for. Tira a sua paz. Você fica sem dormir. Você fica preocupado. Se ele demora para chegar em casa, você já fica preocupado. Se estiver namorando, então, misericórdia. Pensa num coração de um pai aflito. Há um pai aqui com o coração aflito, mas o motivo é a morte. E essa dor é muito forte. Eu separei aqui um trecho de um pai, de um homem, um bom escritor, o Nicholas Wolstoff. É o máximo que eu consigo pronunciar o sobrenome dele. Vamos chamar ele de Nicholas. E é um escritor e um filósofo cristão. Esse homem, ele perde um filho adulto, de 25 anos. Ele está em casa e ele recebe a notícia que o filho que fazia escalada sofreu um grave acidente e o filho morre. E aí esse homem, então, ele recebe essa notícia, e é um homem muito bom de escrever, ele é um escritor. Aliás, ele escreveu também um livro muito bom, que é Quando Deus Fala. É um filósofo falando sobre Deus. Esse livro é mais recente, mas ele escreve um livro por causa da morte do filho. E aí ele escreve coisas muito fortes a respeito da dor de se perder alguém. Aí eu quero ler um trecho para vocês. Olha o que ele escreve por causa do filho. Eu mandei a imagem para os meninos aí na mesa de som. Eu vou colocar o livro que ele escreve para o filho. Aí você também consegue achar esse livro, tá? Olha o que ele escreve a respeito do filho que morreu na escalada. Desaparecido da face da terra, olho para um grupo de estudantes que atravessam a rua à minha frente, e de súbito começo a pensar: ele não está lá. Vou ao jogo de futebol e me vejo observando todos os de 25 anos. Nenhum deles é ele. Em todas as multidões e avenidas, cômodos, igrejas, escolas, bibliotecas, reuniões de amigos no mundo, em todas as montanhas, mesmo que eu procure, eu não o encontrarei. Apenas a sua ausência. Silêncio. Chegou uma carta do Eric. Quando o Eric disse que telefonaria, Eric era o filho. Agora apenas silêncio. Ausência e silêncio. Quando nos reunimos agora, há sempre alguém ausente. Sua ausência é tão presente quanto a nossa presença.
Seu silêncio é tão audível quanto a nossa fala. Ainda 5 filhos, mas um sempre estará desaparecido, ausente. Quando estamos todos juntos, não estamos todos juntos. E o nunca mais, que é tão doloroso, Eric nunca mais estará aqui conosco, nunca mais assentado à mesa conosco, nunca mais viajando conosco, nunca mais sorrindo conosco, nunca mais chorando conosco, nunca mais nos abraçando ou nos beijando antes de sair ou ao chegar. Não verá os seus irmãos nem a sua irmã se casar. Viveremos sem ele para o resto da nossa vida. E esse homem escreve essas palavras com dor. Ele não disfarça aqui a dor que ele tem, por causa de um filho falecido e um filho adulto. Por que será que essa ordem, quando ela é invertida, ela dói mais? Porque o natural das coisas é: os filhos farão os velórios dos pais. Sim ou não? Ordem natural das coisas. Agora, quando isso inverte, quando um pai precisa fazer o velório do filho, isso dói demais. Conseguiram pôr o livro, por favor? Achem aí. E essa ordem natural das coisas, ela foi afetada por causa do pecado. O pecado nos tirou a vida, e por isso há uma finitude em todo ser humano. A finitude é: um dia não estaremos mais aqui. E há essa ordem natural das coisas que precisa ser cumprida, porque quando ela é invertida, a dor é quase insuportável. Quando nós pais precisamos fazer o velório dos nossos filhos. E aí tem um outro autor, que é o J.C. Ryle. Ele escreve sobre esse texto aqui de João, e ele diz o seguinte: aqui está uma lição a respeito da qual somos todos vagarosos em aprender. Nós somos hábeis em fechar os olhos para a clareza dos fatos. Falamos e agimos como se fosse natural que os jovens jamais morressem enquanto são jovens. Entretanto, os epitáfios, aquela lápide na sepultura, nos mostram que há uma centena de pessoas, alguns nem mesmo chegarão à idade adulta. A primeira sepultura cavada nesse mundo foi cavada por um pai, Adão, para um filho, o jovem Abel. O primeiro a morrer não foi um pai, e sim um filho assassinado pelo próprio irmão, pois Caim matou Abel. Foi isso que o pecado fez, alterando a ordem das coisas. Por isso que dói demais quando muda, por causa do pecado. Então aquele homem, quando ele percebe que o filho vai morrer, ele não fica quieto. Ele sai de onde ele está e ele vai andar 24 quilômetros, que é a distância entre Cafarnaum até onde Jesus está, que é em Caná da Galileia. 24 quilômetros subindo montanha, para chegar até onde Jesus estava. Esse homem vai buscar alguma coisa que o livre dessa dor que eu estou aqui acabando de falar, porque graças a Deus há uma esperança para a dor. A dor ela existe, a dor ela é possível, mas há uma esperança para a dor. Há uma esperança em Cristo. É possível você se entristecer mantendo-se em alegria. 2 Coríntios 6,10 diz o seguinte: nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. É Paulo falando à igreja de Corinto, dizendo: olha, eu tenho um contentamento que é em Jesus Cristo. Mesmo que a dor ela estoure aí o seu coração, é possível sim, em Cristo, você obter esperança para essa dor. É isso que move esse homem, sair de onde ele está e ir até Cristo. E esse homem chega até Jesus, e ele tem uma esperança no seu coração, e ele chega até o mestre,
porque ele sabe que Jesus tem a resposta, que Jesus pode mudar a história do seu filho, mesmo a 24 quilômetros de distância. Aquele homem demora para chegar até Jesus, e é na dor que nós buscamos a Cristo. E eu vou melhorar isso. Talvez é somente na dor que nós buscamos a Cristo. E sabe o que Cristo faz? Ele nos abraça. Ele não faz julgamento. Os nossos amigos, quando só nos procuram quando precisam, o que a gente fala? Interesseiro. Faz 6 meses que não me manda um WhatsApp. De repente ele aparece em casa. Alguma coisa aconteceu, alguém morreu. Ele quer alguma coisa. Você fala, interesseiro. A gente julga, talvez a gente até ajude, mas a gente julga. Jesus não. Aquele homem estava cheio de dor, e ele era um oficial de Herodes. Mas esse homem, oficial de Herodes, nunca tinha procurado Jesus. Ele resolve procurar. E o que Jesus faz com ele? Qual é a palavra de esperança que Jesus dá para ele? Ele queria que Jesus fosse até Cafarnaum. Jesus foi? Jesus não foi. Você imagina o desespero desse homem. Eu andei 24 quilômetros para Deus falar comigo, e aí Deus fala, eu não vou. Como você ficaria? Que Deus é esse? Que pastor é esse? Que não pode ir na minha casa? Se esse pastor tiver o mesmo poder que há em Jesus Cristo e dizer, vai, teu filho vive, você ganhou o dia. Esse homem chega diante de Jesus, e ele faz uma súplica, e ele insiste com Jesus, porque ele fala, meu filho está doente, ele precisa de cura. Aí Jesus responde para ele no 48, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Aí o oficial implora, Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. Aquele homem então faz o seu apelo a Jesus. Jesus, ele confronta essa geração dos sinais, porque esse homem que está falando com ele é da mesma multidão que viu Jesus fazer os sinais. E Jesus está confrontando esse homem, porque ele queria ver algo acontecer. Então ele chama, Jesus, você vai comigo para minha casa? E Jesus fala, não vou, eu não vou. Jesus está confrontando a fé desse homem. Existe uma forma de crer sem crer. Existe uma forma de receber sem receber. Existe uma forma de honrar sem honrar. Como? Quando não se recebe Jesus por quem Ele realmente é, Senhor e Salvador do mundo. Muitas vezes nós tratamos Jesus como um bom marido de aluguel. Você já precisou de um marido de aluguel? Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que é um marido de aluguel? Sabe aquele profissional que ele faz tudo? Ele troca o corinho da torneira, ele troca as lâmpadas, ele faz um trabalho manual, você paga lá e ele faz qualquer coisa, troca a lâmpada. 6 meses seu quarto está com uma luz assim, ó. O cara chega, 2 segundos ele troca. R$100 para trocar uma lâmpada. Marido de aluguel. Você instala e ele faz. Jesus não é um marido de aluguel. Ele não é um milagreiro. João, ele se esforça na escrita aqui do Evangelho, com esses 7 sinais, para mostrar que Jesus não é um mero milagreiro. Jesus não tem varinha de condão. Jesus não é mágico. Jesus, ele é maior, ele é melhor. Quem não recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, na verdade, não recebe.
E mesmo que você diga que recebeu, você está desonrando, porque você não crê que Ele é o seu Salvador. E tem muita gente vendendo Jesus como um milagreiro. Vem aqui para a igreja que Ele vai resolver sua vida. Vem aqui para a igreja que Ele resolve sua vida financeira. Vem aqui para a igreja que Ele resolve seu casamento. Vem aqui para a igreja que você vai arrumar um homem. Vem aqui para a igreja que você vai arrumar uma mulher. É assim. A gente trata Jesus como um milagreiro. E Ele é Senhor e Salvador. Ele veio para nos salvar e para nos levar para um outro lugar. A cura para a dor começa quando a gente entende quem é Jesus. Aquele homem, ele não entendia quem era Jesus, mas com a resposta de Jesus ele vai começar a entender quem é, porque ele queria que Jesus fosse junto. Jesus não vai. Ele vai precisar fazer os 24 quilômetros, descendo aquele morro, aquela serra, tendo que acreditar que o que Jesus falou aconteceu. Quanto tempo você faria 24 quilômetros de serra andando? Aquele homem volta para casa e ele precisa ter uma fé que ele nunca teve. Jesus, ele não vem para que a gente viva somente o nosso bem bom. Jesus, ele vem para salvar a humanidade. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela vida que agora vivo neste corpo, vivo pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. A verdadeira fé, ela não exige provas, ela obedece a palavra. Então a nossa fé madura, ela não está baseada naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Preciso te fazer um apelo nessa manhã. Para de pedir sinais, obedeça. A palavra revelada está escrita. Amém? A palavra revelada está escrita. Você não precisa de sinais. Você precisa ler a sua palavra. Precisa crer no que Jesus falou. Tudo está revelado aqui. Está escrito. Ah, mas eu não gosto de ler. Sinto muito. Vai ter que ler. O que ele deixou está escrito. Vai precisar ler para você crer. Aquele homem, quando chega diante de Jesus, ele precisa responder com uma fé que não tem, e ele precisa crer primeiro para depois ver. Só que ele troca essa ansiedade pela confiança na voz de Jesus. A fé verdadeira, ela anda com base na promessa e não na aparência. Se Cristo falou, vai acontecer. É assim que a gente crê. E aquele homem vai voltar para casa com essa palavra. A fé não é esperar para ver, é obedecer antes que os olhos confirmem. A fé que obedece experimenta o milagre. Aquele homem, ele obedece, porque ele insiste com Jesus. Jesus não vai. Ele falou: entendi, Senhor, então eu vou. E aí quando ele está caminhando, ele está voltando, olha só, o que é que acontece? 51. Enquanto estava no caminho, alguns dos seus servos vieram com a resposta. Vieram ao encontro com a notícia que o seu filho estava vivo e estava bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles disseram: ontem à tarde, a 1h. Quanto tempo esse homem estava andando? Há pelo menos um dia. Ele sai da presença de Jesus e vai andando. Como você sairia? Como você voltaria para casa? Só com uma palavra de Jesus: vai que o menino está vivo. E aí, foi ontem à tarde que a febre desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. Então aquele homem está caminhando, e ele está voltando para casa sem ver, só crendo. E a sua fé foi honrada por Cristo, porque quando Jesus falou, o milagre começou.
mesmo ele não vendo. Quando você pedir algo para Jesus e ele está ouvindo, saiba, você não está vendo nada, mas o milagre já começou, já está acontecendo coisas. Aí quando acontece o milagre, você fala: ah, agora eu estou entendendo, já estava acontecendo as coisas. Exatamente na hora que Jesus falou. Jesus tem um tempo certo para responder e falar, nem depois e nem antes. E olha o que provocou na casa desse homem, porque ele crê em Cristo, a sua família inteira crê em Cristo, por causa daquela obediência. A palavra de Jesus nunca chega atrasada. Aquele homem chega em casa e a família inteira se converte, porque uma palavra foi dita por Cristo. E qual foi a parte dele? Não foi duvidar, foi crer, mesmo sem ver. Então, para os céticos de plantão, a lição é essa: você vai crer sem ver, vai precisar, porque é assim que o milagre vai vir. E eu quero concluir a mensagem aqui dessa manhã falando com você algo poderoso aqui da parte de Deus. Deus procura pessoas que confiem na sua palavra e não nos seus sinais. Dê um passo a mais na sua fé, suba um degrau a sua fé, pare de pedir sinais, comece a crer na palavra do Senhor. Ele tem uma boa palavra para você, Ele é fiel nas suas promessas. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Quero compartilhar com você aqui brevemente. Em março eu recebi uma notícia que era para abalar a minha vida. Em março eu recebi uma notícia que mexeriam na minha renda, no meu salário. Imagine agora quanto você ganha. Quanto você ganha? Pouco, muito, não sei. Imagina, quanto você ganha hoje? Vocês que trabalham, você que faz algo como empreendedor, enfim, você que é aposentado, quanto você ganha? Imagine o seguinte: você receber uma notícia que em breve o seu salário será cortado pela metade. Tudo bem? Se tirar R$1.000 da sua conta já fica ruim. Agora você imagina tirar 50%. Você dormiria em paz? Faria alguma coisa? Pediria empréstimo no banco? Oração? Faria um jejum? O que você faria? Março, eu recebo uma notícia: se prepare, porque haverá um corte no seu salário, meu salário, 50%. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu recebi aquela notícia e a rotina que eu tenho hoje nem me permitiu lamentar o que iria acontecer de ruim. E eu me lembro, não sai da minha memória, uma oração feita em cima da minha mesa, cheia de livros, uma oração em cima dos livros. Eu lembro de orar exatamente assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que o Senhor vai fazer algo. Eu não consigo nem me preocupar com isso. Orei assim, irmãos, de noite em casa, fechado dentro do quarto, na mesa cheia de livros. E continuou a vida, acontecendo tudo que vocês imaginam, tudo. E aí a notícia se confirmando: vai cortar o seu salário pela metade. E eu lembrando da oração de madrugada em casa, em cima dos livros, em cima da mesa. A data para cortar é agora, junho. Em junho é o seu último salário inteiro. O que aconteceu em junho? Eu recebi o salário. Quando eu recebi o salário, eu tenho uma prática. A primeira coisa que eu separo do meu salário é o dízimo, é a minha fidelidade com Deus. Algo meu que nós ensinamos aqui. Primeira coisa é primícia. Qual é a notícia que eu tenho?
Qual é a notícia que eu tenho desde março? O seu salário será cortado em 50%. Ou seja, junho é meu último salário inteiro. O que você faria, sabendo que é o seu último salário inteiro? Eu preciso guardar tudo que eu puder, porque o mês que vem, o que vai acontecer? Corte no salário. Caiu o salário na conta. Hoje é um facinho, né? Você pega o saco celular, 3 cliques no celular, dízimo. Falei, Senhor, aqui está meu último salário, meu último dízimo nesse salário. A partir do mês que vem é outro dízimo, outro salário. Dei. Lembrei da oração feita na madrugada, em cima dos livros. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer algo. Eu estou crendo sem ver, não está acontecendo nada. Essa semana, uma semana atribulada, uma semana difícil, uma semana difícil para mim. Recebo a notícia: olha, não mexeremos no seu salário. Aconteceu um milagre. Sabe o que eu lembrei? Da oração da madrugada, em cima da mesa, cheia de livros. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer algo. Mandei uma mensagem para o Valério e para o André: mano, eu tenho uma boa notícia para mim. Falei, ó, eu tenho uma boa notícia que é para mim, mas eu quero compartilhar com vocês. Ó, tá tudo certo, Deus proveu, não vai cortar. Mas no começo do mês, eu precisei crer para ver. Eu não retive nada do que Deus me deu, nada. Foi por isso que Deus honrou? Deus me ama tanto, que eu nem sei por que Ele faz essas coisas. Mas eu sei que eu preciso crer primeiro, para depois ver. Eu quero fechar essa mensagem aqui, eu vou chamar o louvor aqui, para a gente cantar mais uma música, para a gente encerrar aqui o culto. Mas eu quero orar contigo, para que você creia contra a sua inteligência, que você creia contra o seu intelecto, que você creia além do seu trabalho, que você creia além das más notícias, que você creia que você não sabe como, mas Deus, no meio do caos, vai te responder. E essa semana, no meio do caos, veio uma palavra de Deus. Fica tranquilo, quem está na direção sou eu. E foi de fato isso. Desde o mês de março, nada mudou na minha vida, irmãos. Continua tudo acontecendo. E Deus proveu. Eu não sei qual é a sua situação diante do Senhor. Essa foi a minha. Mas talvez você tenha uma questão de saúde. Talvez você tenha uma questão de relacionamento. Talvez você tenha uma questão de trabalho. Eu não sei. Eu sei que eu creio em Deus, que Ele é capaz de dizer uma palavra e tudo muda. Jesus só disse uma palavra para aquele homem e o filho dele cessou a febre. Ele vai para casa sem saber o que ia acontecer. Ele só sai com uma esperança no peito, assim, se ele falou, ele vai fazer. 24 quilômetros depois, ele chega em casa, ele abraça o filho, a casa se converte. Há um poder maravilhoso de Cristo quando você crê primeiro, antes de você ver os sinais. E todo mundo que está à volta vai ser abençoado também, por causa desse passo de fé. E não importa aí qual seja a sua dor, talvez seja ela que te empurre para Deus, e não tenha vergonha de você, você só procura Deus quando precisa. Tomara que seja assim mesmo, que você vá diante dele, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele tem uma palavra de salvação para nós. E não importa se faz 6 meses que você não vai na igreja, e não importa se faz 1 ano que você não dá R$1 para Deus, não importa. Se isso tocar no seu coração, meu irmão, faça. Se achegue a Ele, e Ele se achegará a vós. É uma promessa com uma condição. Você se aproxima,
ele se aproxima. E o contrário também é verdadeiro, você se afasta, ele se afasta. Vamos combinar assim? Você escolhe onde você quer estar, perto de Deus ou longe de Deus. Nessa manhã eu te faço um apelo: se achegue a Deus. Feche seus olhos, nós vamos tocar uma canção aqui. Enquanto isso, você reflita em tudo que eu falei. Se você é daqueles que está no time que quer ver primeiro, e você precisa de força nessa manhã para começar a acreditar, é contigo que eu estou falando. Ore a Deus, faça uma oração sincera, seja honesto diante dele. Aquele homem foi honesto diante do Senhor. Senhor, meu filho vai morrer, se você não for lá ele vai morrer. E Jesus tinha uma palavra para ele, e não foi uma palavra mansinha, não foi um conselho fofinho. Jesus falou: eu não vou, você pode ir, mas seu filho vive. E assim ele transforma a vida daquela família inteira. Feche seus olhos, olha ao Senhor. Eu vou te dar essa oportunidade nessa manhã de você fazer a sua oração.